Existe uma frase que muitas pessoas repetem sem acreditar. Elas dizem para os outros, elas escrevem em comentários, elas compartilham em mensagens, mas no silêncio do próprio coração já desistiram dela há muito tempo. Hoje eu quero que você escute estas palavras de uma forma diferente. Não como uma frase bonita, não como uma motivação passageira, mas como uma verdade que talvez você tenha esquecido. Eu posso, eu consigo, eu confio. Talvez a vida tenha sido mais difícil do que você imaginava. Talvez você tenha enfrentado decepções que ninguém viu. Talvez tenha carregado pesos que nunca contou para ninguém. E aos poucos, sem perceber, você começou a duvidar de si mesmo. Começou a acreditar que algumas conquistas eram para os outros, mas não para você. Que algumas vitórias eram possíveis para outras pessoas, mas não para a sua história. Mas pense por um instante. Quantas coisas você já superou até aqui? Quantas situações pareciam impossíveis quando aconteceram? Quantas noites difíceis você atravessou? Quantas vezes acreditou que não conseguiria continuar e mesmo assim encontrou forças para seguir em frente? Você já venceu batalhas que ninguém conhece. Já suportou dores que muitas pessoas jamais entenderiam e mesmo assim continua aqui. O problema é que o medo fala alto. O medo gosta de lembrar seus erros, gosta de mostrar suas falhas, gosta de apontar tudo aquilo que ainda não aconteceu. Mas o medo nunca conta toda a história. Ele não fala sobre sua coragem, não fala sobre sua persistência, não fala sobre todas as vezes que você se levantou depois de cair. E essas partes também fazem parte de quem você é. Talvez você esteja esperando que a confiança apareça primeiro para depois agir. Mas quase nunca funciona assim. A maioria das pessoas que admiramos também sentiu medo, também teve dúvidas, também pensou em desistir. A diferença é que elas deram um passo mesmo sem ter todas as certezas. A confiança não nasce antes da caminhada. Muitas vezes, ela nasce durante a caminhada. Por isso, quando você disser "eu posso", não está dizendo que tudo será fácil. Está dizendo que não vai permitir que as dificuldades decidam seu destino. Quando disser "eu consigo", não significa que nunca irá falhar. Significa apenas que não vai parar na primeira queda. E quando disser "eu confio", não significa que conhece todas as respostas. Significa que acredita que ainda existem caminhos que você não consegue enxergar. Existem sonhos que ainda estão vivos dentro de você. Existem projetos que ainda podem acontecer. Existem capítulos da sua história que ainda não foram escritos. Não deixe que um momento difícil faça você acreditar que toda a sua vida será difícil. Não permita que uma derrota convença você de que nasceu para perder. A vida muda, as circunstâncias mudam e você também pode mudar. Talvez hoje seja o dia de parar de repetir para si mesmo tudo aquilo que está dando errado. Talvez seja o dia de lembrar tudo aquilo que ainda pode dar certo, porque aquilo que você alimenta dentro de você cresce. Se alimentar apenas o medo crescerá. Se alimentar apenas a dúvida crescerá. Mas se alimentar a esperança, a coragem e a confiança, algo dentro de você começará a mudar. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito. Não estou dizendo que precisa ser forte o tempo todo. Estou dizendo apenas que você não deve permitir que esses sentimentos assumam o controle da sua vida. Você é muito maior do que os seus momentos de fraqueza. Muito maior do que os seus erros. Muito maior do que as suas inseguranças. Então, quando terminar este vídeo, respire fundo. Olhe para frente. E lembre-se de uma coisa. Você já chegou até aqui. Isso significa que existe uma força dentro de você que talvez nem tenha percebido ainda. E enquanto essa força existir, ainda existe esperança. Ainda existe oportunidade. Ainda existe um novo começo esperando por você. E se em algum momento a dúvida voltar, volte para estas 3 frases. Não como palavras vazias, não como um simples pensamento positivo, mas como um compromisso consigo mesmo, um compromisso de continuar,
um compromisso de acreditar, um compromisso de não abandonar a própria história. Eu posso, eu consigo, eu confio. Talvez pareçam apenas 3 frases, mas para algumas pessoas elas serão exatamente o que faltava para continuar caminhando mais um dia. E enquanto você pensa sobre isso, existe uma pergunta que vale a pena levar com você. Qual foi o momento da sua vida em que você descobriu que era mais forte do que imaginava? Talvez a resposta revele algo que você precisava lembrar hoje.